que nós fizemos na aula passada, vamos aplicar hoje em alguns resultados que a gente acha interessante. Bom, primeira proposição que eu trago, ou um exemplo, como queira enxergar, tá, é o seguinte. A equação x ao quadrado igual a 2 possui uma única solução positiva em R. Então, em R, nos reais, essa equação agora tem solução. A aula passada, nós conseguimos um conjunto, ao qual esse conjunto ele não tinha supremo nos racionais, nem tinha ínfimo. Ou seja, mostrava uma deficiência do conjunto dos racionais. E aí construímos os reais, né? Então, abre um parênteses, a construção dos reais ela é muito delicada. Deixei duas referências para quem se interessar pelo assunto. E não íamos fazer essas construções porque elas levam muito tempo. Então, e aí surge uma alternativa, que é enunciar o postulado de Dedekind, né? E aí a gente consegue construir esse conjunto chamado conjunto dos reais, e com ele a gente agora sana algumas deficiências do conjunto dos racionais. Então a primeira é que a equação x ao quadrado igual a 2 possui uma única solução positiva em R. Então, primeiro passo, vou considerar o conjunto A, o mesmo conjunto da aula passada, é o conjunto, só que a diferença agora é que o x não pertence mais a Q, o x agora pertence a R, tá? Então, se vocês assistirem o final da aula passada, vocês vão ver que esse conjunto a escolha dos elementos era em Q. Agora não, agora estão em R. Tal que x ao quadrado é menor do que 2 e x é maior que zero. Então, a primeira coisa que a gente observa é que A ele é um conjunto limitado superiormente. Basta observar que o número 2, né, é um número real e ele é uma cota superior de A. Bom, portanto, postulado de Dedekind já fundamental, já garante. Olha, se o A é um subconjunto dos reais e ele é limitado superiormente, acabou-se. O postulado de Dedekind garante. A, ele possui um supremo em R. Eu não sei quem é, mas ele possui. Vou chamar ele de B e vou tentar encontrar ele. Então postulado de Dedekind é um postulado muito forte. Se você tem um subconjunto dos reais e ele, por algum motivo, você perceber que ele é limitado superiormente, acabou. Postulado de Dedekind garante que ele tem um supremo, tá? Isso não acontecia nos racionais, tá? Porém, nos reais, o resultado é muito forte, né? Você realmente garante que tem um supremo. Vamos atrás dele. Bom, afirmamos o seguinte: o número B ele é solução dessa equação. X ao quadrado igual a 2. Primeiro, ele é um supremo, candidato a supremo, garantido pelo teorema, pelo postulado de Dedekind, e agora vamos afirmar que ele é uma solução dessa equação. Ou seja, b ao quadrado é igual a 2. Preciso mostrar isso. B ao quadrado é igual a 2. Preciso mostrar que ele é uma solução, tá? Pelo menos uma solução. Vou usar a mesma ideia da aula passada. Vou começar a brincadeira assim, ó. Como R é um corpo ordenado e o número b ao quadrado menos 2 deve satisfazer uma e somente uma das relações abaixo. Então, observe a importância das aulas anteriores. Ó. Por R ser um corpo ordenado, só tem três possibilidades para esse número. Ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é igual a zero. O que é que eu vou mostrar? Eu vou mostrar que essa possibilidade não existe, essa possibilidade não existe, sobrando para mim a terceira possibilidade, ou seja, b ao quadrado menos 2 tem que ser igual a zero. É isso que eu vou mostrar. Primeira coisa que eu vou mostrar. Então vamos lá. Mostremos que as duas primeiras alternativas não podem ocorrer. E vamos começar supondo o seguinte. Vou supor que b ao quadrado é maior que 2. Então, tá lá o 2. E vou supor que b ao quadrado mora nesse lado. Vou supor isso. B ao quadrado é maior do que 2. Tudo bem. Se b ao quadrado é maior do que 2, eu vou pegar agora b
menos 1 sobre n, elevar isso ao quadrado, e eu quero ver onde é que isso cai. Será que isso cai aqui dentro? Será que cai aqui dentro? Será que cai aqui? Bom, vamos brincar com isso. Então, b menos 1 sobre n ao quadrado é o quadrado de uma diferença, né? Vamos destrinchar, né? b ao quadrado menos 2b sobre n mais... Aqui tem um errinho, né, de digitação, tá? Depois eu conserto no slide. Mais 1 sobre n ao quadrado, e isso, por sua vez, é maior do que 2. Bom, fazendo aqui essa brincadeirinha de como o meu n é um número natural, n pertence aos naturais, e os nossos naturais não tem o zero, não corro o risco de dividir por zero, né? Então, posso multiplicar todo mundo por n ao quadrado. Quando eu multiplico ambos os lados por n ao quadrado, como n ao quadrado é positivo, não altera minha desigualdade. E aí eu fico com essa informação, né? b ao quadrado vezes n ao quadrado menos 2bn mais n ao quadrado. N ao quadrado não, desculpa, né? Que é 1. Mais 1. Isso é maior que 2n ao quadrado. Passa esse 2n ao quadrado para cá, para esse primeiro membro. E aí eu consigo arrumar isso assim, ó. Isso fica dessa forma. Bom, observe que isso é um polinômio de segundo grau em n. Em n. Bom, vou utilizar os mesmos argumentos da aula passada. Como b ao quadrado menos 2 é maior do que zero, né? Estou supondo que b ao quadrado é maior que 2, então quer dizer que b ao quadrado menos 2 é maior do que zero. Isso significa dizer que esse coeficiente do n ao quadrado é positivo. Isso aqui, por ser um polinômio de segundo grau na variável n, quer dizer que eu tenho uma parábola com concavidade para cima, em n, e aqui, ó, eu tenho duas raízes. Não sei quem são, mas eu tenho n1 e n2. Bom, como isso é positivo, a desigualdade acima, ela é sempre maior do que zero se eu tomar n suficientemente grande. De que forma? Basta pegar o n maior do que a sua maior raiz. Então, se n2 for sua maior raiz, basta tomar o n maior do que n2. Qualquer valor acima de n2, observe que vai fazer com que a minha parábola só cresça de forma positiva. Então, é o que ele está falando. Como b ao quadrado menos 2 é positivo, a desigualdade acima é satisfeita se n for suficientemente grande. Para esses valores de n, nós temos que b menos 1 sobre n ao quadrado é maior do que 2. Ou seja, b menos 1 sobre n é uma cota superior do conjunto A, e ela, por sua vez, a b menos 1 sobre n, ela é menor do que a b, que era uma cota superior, né? O seu supremo. Poxa, é impossível. Já que b é o seu supremo, não pode ter uma outra cota menor do que o supremo, de modo que satisfaça essa igualdade. Então, essa cota B, por ser o supremo, por definição, ela é a menor das cotas superiores. Ou seja, essa possibilidade de existir esse B menos 1 sobre N menor do que B, sendo uma cota superior, isso é impossível, não pode acontecer. Então, lembrando que o supremo é o conjunto de um conjunto, é a menor de suas cotas superiores. Então, não tem como o meu B ser um supremo e existir um cara menor do que ele, b menos 1 sobre n, satisfazendo essa condição. Ou seja, b ao quadrado menos n, b ao quadrado maior do que 2, isso não pode ser satisfeito. Então, essa suposição de que b ao quadrado é maior do que 2, isso não pode ser satisfeito, tá? Por quê? Porque, por hipótese, b é o meu supremo, e eu encontrei um b menos 1 sobre n, que é uma cota superior menor do que o meu supremo, ou seja, impossível, isso não pode acontecer. Bom, de forma análoga, eu consigo imitar esse argumento, né? Eu consigo imitar esse argumento e mostrar que b ao quadrado menos 2 menor do que zero também não pode acontecer, tá? Na aula, a sugestão é olhar a aula passada, tá? Fiz essa conta todinha, é só imitar, é a mesma coisa. É a mesma ideia. Eu vou pegar
B mais 1 sobre N elevar ao quadrado, e mostrar que isso é maior do que 2. Então, é só imitar. Vai construir um polinômio. Isso, por sua vez, vai ser menor do que zero. Bom, e aí vou chegar na contradição. Bom, como as possibilidades para b ao quadrado ser menor, b ao quadrado menos 2 ser menor do que zero e b ao quadrado menos 2 ser maior que zero foram descartadas, resta a terceira alternativa, né? Então, por R ser um corpo ordenado, o x pertence aos positivos, o x, o menos x pertence aos positivos, ou x é igual a zero. Só podem acontecer essas três coisas. Nesse caso, o nosso x, né, nós escolhemos para brincar, foi b ao quadrado menos 2. Então, a possibilidade de b ao quadrado menos 2 ser positivo foi descartada, não serve. A possibilidade de b ao quadrado menos 2 ser negativo foi descartado, não serve. Sobrando que b ao quadrado menos 2 só pode ser igual a zero. Então, dessa forma, b ao quadrado tem que ser igual a 2. Ou seja, existe uma solução. B é solução da equação em estudo. Garantir a minha existência. Isso mostra a existência da solução. Então, em R, nos reais, essa equaçãozinha aqui quadrática, ela tem solução. Agora vem a pergunta: a solução existe e é única ou não? Então, a unicidade é provada da seguinte forma. Vou supor que tem duas soluções, lógico, soluções positivas, dessa equação. Se elas são soluções, se B1 e B2 são soluções, elas satisfazem a equação, né? Então, se B1 e B2 são soluções de x ao quadrado igual a 2, isso implica dizer que B1 ao quadrado tem que ser igual a 2 e B2 ao quadrado também tem que ser igual a 2, tá? São soluções, tem que satisfazer isso. Bom, eu posso arrumar um jeito de igualar essas coisas, né? Ó. Professor, então B1 ao quadrado tem que ser igual a B2 ao quadrado, porque tudo isso é igual a 2, né? Então, é uma primeira ideia que vem na minha mente. Isso é igual a 2, isso, por outro lado, é igual a B2 ao quadrado, ou seja, B1 ao quadrado é igual a B2 ao quadrado. Sim, e daí? E daí que a gente agora vai brincar com isso, né? B1 ao quadrado sendo igual a B2 ao quadrado, quer dizer que B1 ao quadrado menos B2 ao quadrado é igual a zero. Ou seja, B1 menos B2 vezes B2 mais B1 tem que ser igual a zero. Como B1 mais B2 é positivo, isso aqui é positivo, uma vez que B1 e B2 são números positivos, só resta a seguinte possibilidade. B1 menos B2 tem que ser igual a zero. Então, B1 é igual a B2. Isso mostra que a solução obtida acima, ela é única. Então, nos reais, x ao quadrado igual a 2 tem solução, e quando ela existe, ela é única. Então, positiva, né? Bom, segundo caso. A proposição 2 diz o seguinte: se um subconjunto R for limitado inferiormente, acabou. Ele possui ínfimo. O postulado de Dedekind falava o seguinte: se for limitado superiormente, então ele possui supremo. Esse era o postulado de Dedekind. A partir dele, eu consigo dizer agora o inverso, né? O contrário. Se ele for limitado inferiormente, eu garanto o ínfimo.
Então, vou usar o postulado de Dedekind para garantir agora que se um conjunto nos reais, um subconjunto de R for limitado inferiormente, ele tem ínfimo. Bom, seja A contida em R, um conjunto limitado inferiormente, e X, uma cota inferior de A. Então, você pegou o conjunto A, X é uma cota inferior desse conjunto A. Assim, X, por ser cota inferior, ele é menor ou igual que qualquer A pertencente ao conjunto A. Dessa forma, multiplicando por menos, eu tenho que menos x é maior ou igual que menos A para todo A. Então, construindo o conjunto menos A, que é o seu simétrico, temos o seguinte: menos A é igual aos elementos menos A, tais que A pertence a A. É assim que eu construo o conjunto menos A. Observa-se, em virtude de menos x ser maior ou igual que menos A, que o conjunto menos A é limitado superiormente. Pelo postulado de Dedekind, menos A possui supremo. E o que é que nós vamos mostrar? Que o supremo de menos A tem que ser igual a menos o ínfimo de A. Então, é assim que a gente argumenta, né? De fato, vamos chamar de alfa o supremo de menos A. Ou seja, alfa é maior ou igual que menos A para todo A pertencente a A. E daí, menos alfa é menor ou igual que A para todo A pertencente a A. O que implica que menos alfa é cota inferior do conjunto A. Deve-se mostrar que ela é a menor das cotas inferiores. Então, já mostramos que é cota, deve-se mostrar que ela é a menor das cotas inferiores. Bom, seja beta uma cota inferior de A, isto é, beta é menor ou igual que A para todo A pertencente a A, logo, menos beta é maior ou igual que menos A, assim, menos beta é cota superior do conjunto menos A. E pela definição de supremo, menos beta é maior ou igual que alfa, e então, beta é menor ou igual que menos alfa, isto é, menos alfa é uma cota, é a maior das cotas inferiores de A. Portanto, todo conjunto limitado inferiormente, diferente do conjunto vazio, ele possui um ínfimo. Então, agora a brincadeira faz mais sentido, né? Quer dizer que qualquer subconjunto dos reais, se ele for limitado superiormente, ele tem supremo. Se ele for limitado inferiormente, agora eu garanto que ele tem ínfimo. Então, para qualquer subconjunto dos reais agora, eu posso brincar de supremo e ínfimo sem problema algum. Coisa que no caso dos racionais, isso não é bem verdade, tá? Então, esse é o nosso segunda proposição. A terceira proposição fala o seguinte, ó. O conjunto dos números naturais, ele não é limitado superiormente. Em particular, dado x pertencente a R, qualquer x que você me der, vai existir um n nos naturais, tal que n é maior do que x. Aí você deve estar olhando para mim e dizendo assim, poxa, mas os naturais é um subconjunto dos reais, beleza. Porém, os naturais para a gente, ele começa do 1, vai para o 2, o 3 e não para, né? Então, se você pegar a reta real, os naturais começam do 1, vai para o 2 e sucessivamente. Ou seja, o conjunto dos naturais, ele possui um menor elemento, ao qual esse menor elemento é o número 1. Mas não existe o maior nos naturais, né? Se a gente tomar um certo n aqui nos naturais, eu garanto que o próximo é o n mais 1. Se eu pegar um n mais 1 nos naturais, eu consigo um n mais 2. Ou seja, superiormente esse conjunto ele é ilimitado, ele não tem limite superior. E é isso que a gente precisa mostrar. Ah, professor, mas eu estou vendo, mas a gente em análise tem que mostrar, tá? Isso só ajuda a montar a ideia, mas eu preciso provar. E dessa forma, como consequência, eu tenho o seguinte, ó. Em R, se você me der um número X, eu sempre consigo um N
mais na frente, natural, tal que n é maior do que x. Sempre eu consigo isso, uma vez que os naturais são ilimitados superiormente. Então, eu sempre vou conseguir isso, sempre. Então, vamos lá. Suponhamos, por contradição, que o conjunto dos naturais ele seja limitado superiormente. Então, vamos supor que esse troço é limitado superiormente. Show de bola. Pelo postulado de Dedekind, n possui supremo. Se ele é limitado superiormente, possui supremo. Vamos chamar esse supremo de alfa. Assim, n é menor ou igual que alfa para todo n pertencente aos naturais. Tudo isso porque eu estou supondo que ele é limitado superiormente e pelo postulado de Dedekind, ele tem supremo. Se ele tem supremo, quer dizer que se ele é o supremo, o conjunto dos naturais, né? O conjunto dos naturais, ou seja, para todo n pertencente aos naturais, se ele é o supremo, n tem que ser menor ou igual que alfa, não tem jeito. Por quê? Porque ele é o supremo. Não tem ninguém maior do que o supremo. Beleza. Bom, o conjunto dos naturais possui a propriedade de que se n pertence aos naturais, então n mais 1 também pertence aos naturais. O que acarreta que o fato de alfa ser um supremo, n mais 1 vai ter que ser menor ou igual que alfa. Ele é o supremo, não tem jeito. Isso para todo n. Bom, daí n é menor ou igual que alfa menos 1 para todo n. Esta última desigualdade nos diz que alfa menos 1 é uma cota superior de n, o que é impossível. Por que é impossível? Pois alfa é o supremo. Não pode ter uma cota menor do que ele. Né? Como alfa, ele é o supremo, alfa menos 1 está aqui, ó. É o alfa menos 1. E ele ser uma cota superior, não pode acontecer. Por quê? Porque alfa é a menor das cotas superiores, não tem nenhuma menor do que ela. Se existir cotas superiores, tem que ser maiores do que ela, tá? Menor não pode. Então, isso é impossível. Pois alfa, ele é o supremo, não pode ter um cara menor do que ele, né? Alfa menos 1 é menor do que alfa, sendo cota superior. Então não pode. Onde é que está o erro? Ao supor que os naturais sejam limitados superiormente. Então chego na contradição. Então, dessa forma, não existe, né, essa limitação superior, e esta contradição nos mostra que n não é limitado superiormente. Em particular, dado x pertencente a R, dado x pertencente a R, existe um n, sempre vai existir esse n mais na frente, tal que n é maior do que x. Sempre eu consigo acompanhar um número real com um certo número natural. Sempre eu vou conseguir acompanhar, não tem jeito. Então, sai como consequência disso, uma vez que n é ilimitado superiormente. Bom, postulado 4. Essa propriedade é muito interessante e aparece muito na resolução de exercícios, tá? Dados os números naturais A e B, tais que 0 é menor do que A e, por sua vez, é menor do que B. Bom, existe um número natural n, tal que B é menor do que n vezes A. Então, não sei se vocês conseguem acreditar nessas coisas, né? Então, vamos lá. Digamos que está aqui o 0, digamos que está aqui o A, digamos que está aqui o B. Satisfazendo essa cadeia de desigualdades, né? O que é que eu posso afirmar com relação a isso, né? Visualmente, vocês estão vendo, 0 é menor do que o A e o A é menor do que o B. O que ele está falando para a gente, ó, é que dado essa condição aqui, ó, eu vou fazer assim numericamente, tá? Para vocês perceberem isso. 0, 0. E lembrando que A e B são números reais, tá? Números reais. Vou botar assim, 0,
raiz de 2, e vou botar aqui o 4. Vou botar o 4 aqui. Vou botar o 4 aqui. Vou botar o 4. Bom, a gente sabe que o raiz de 2, né? A gente sabe que o raiz de 2 é algo maior do que 1, né? Então, se você consegue imaginar algum número natural n, tá? Você consegue imaginar um natural n, tal que quando eu multiplicar n por raiz de 2, ele ultrapasse o 4, n vezes raiz de 2, ele passe o 4, ele venha morar por aqui. Eu consigo pegar o natural n igual a 4, por exemplo. Vocês acham que n igual a 4? N igual a 4. 4 raiz de 2 é maior do que 4? Sim, né? Então, sempre que você tiver numa situação dessa, eu consigo mostrar que realmente existe um natural ao qual eu consigo fazer n vezes a e isso vai ser maior do que o b. Ok? Bom, como fazer essa demonstração, né? Eu vou fazer essa demonstração utilizando o que a gente já provou anteriormente, né? O que a gente já tem feito anteriormente. Então vamos lá. Suponhamos, por contradição, então observe, ó, a maioria dos resultados em análise você vai provar por contradição. Então, olha, suponha que NA não passe o B. Suponha que NA, suponha que tá aqui a minha desigualdade, suponha que NA seja menor ou igual que B. Eu não consigo ultrapassá-lo. Suponha isso, né? Então, por contradição, o NA é menor ou igual que o B para todo N. Isto implica que o conjunto A, tal que NA, tal que N pertence aos naturais, é limitado superiormente. Por quem? Por B. Por B, tá aqui, ó, por hipótese. O B, como é um limitante superior, então ele é limitado superiormente por B. B é uma de suas cotas superiores. Beleza. Então, se um certo conjunto é subconjunto dos reais e ele é limitado superiormente, o que é que o teorema de Dedekind garante? Que o meu conjunto A possui supremo. Então, essa é uma frase impactante que está no livro texto que vocês usam, tá? Invocando o postulado de Dedekind, ou seja, o negócio é muito forte, velho. O negócio parece uma magia. Então, invocando esse postulado, não tem jeito. Ele é limitado superiormente. Por ser limitado superiormente, o que é que acontece? Possui supremo. Vamos chamar esse supremo de alfa. Então, NA é menor ou igual que alfa para todo N. Donde N mais 1 A ele é menor ou igual que alfa também. Por quê? Porque alfa é supremo. Então, trocando N por N mais 1, isso também vale. Por quê? Porque alfa é supremo. Ninguém ganha dele. Ninguém passa dele. Tá? O alfa está aqui. Ninguém ganha desse cara. Tá? Então, NA está aqui. N mais 1 A está aqui. Não interessa. Ninguém ganha do alfa. Por quê? Porque ele é supremo. Isso para todo N. Bom, dessa forma, NA ele é menor ou igual que alfa menos A. Alfa menos A. Para todo N. Como A é maior do que zero, alfa menos A seria cota superior de A. E olha o detalhe. Ela seria menor que o seu supremo. Ó, menor do que o supremo. Quem é o supremo? Alfa.
Impossível, né? Por quê? Porque você supôs que alfa era o seu supremo. Então, como é que você encontra uma cota? Como é que você encontra uma cota, um alfa menos A, tal que ele é menor do que alfa? Não pode. O supremo é a menor das cotas superiores. Não pode ter alguém menor do que ele como cota. Impossível. Não dá para fazer isso. Bom, então, existe N pertencente aos naturais, tal que o que eu supus de início, o que eu estava supondo de início não é verdade. Se essa desigualdade que eu estava supondo aqui, ela não é verdade, é porque o contrário é que é verdade, né? NA tem que ser maior do que B. Então, fica demonstrado esse resultado. Então, a maioria esmagadora das demonstrações é por contradição. Suponha que não vale isso, você vai chegar num absurdo. Logo, o que você estava supondo não é verdade. Bom, vou enunciar mais alguns resultados para a gente mostrar outras curiosidades, tá? Então, um subconjunto A de R ele é chamado denso em R, se para quaisquer A e B em R, com A menor do que B, existe um X tal que o X está entre esses dois números que você pegou. Então, isso significa dizer que esse conjunto, esse subconjunto A, né, A, subconjunto de R, ele recebe esse nome de denso. Ele é denso se você sempre conseguir um elemento, você sempre conseguir um elemento de A entre esses dois números reais. Então, sempre que você conseguir, você está dizendo que esse conjunto é denso. Dado dois números reais A e B, você sempre consegue um número entre eles. Então, essa é a definição de denso. Bom, então, primeira observação legal. O conjunto Q, ele é denso em R, ó. O que é que ele está falando para a gente que Q é denso em R? Será que a gente consegue deduzir alguma coisa? Dado um A, dado um B, ele está falando que Q é denso em R. Então, dado dois números reais A e B, eu sempre consigo um número racional entre eles. É isso que ele está me dizendo. Se Q é denso em R, quer dizer que dado dois números reais A e B, eu sempre consigo um racional entre eles. Sempre. Tá, porra, velho. Sempre, cara, sempre. Então tá aí, ó. Sejam A menor do que B, números reais. Então, B menos A é maior do que zero. E podemos usar a propriedade arquimediana dos números reais. Para quem? Eu sou besta, eu vou usar para esse cara aqui chamado B menos A e vou usar para o número 1. Como B menos A é maior do que zero e 1 é um número natural, então dá para garantir a existência de um número natural que, tal que, né? Vamos lá. Tá aqui o 1. Tá aqui o meu B menos A. O teorema, a propriedade arquimediana dizia o seguinte, olha, dado dois números reais, tá? Isso aqui é real, isso aqui é real. Eu sempre consigo um natural N, tá? Eu sempre consigo um natural N, tal que N multiplicado por B menos A, eu consigo ultrapassar o número 1. Então, vai existir aqui um certo número natural, nesse caso eu chamei de Q, tal que Q vezes B menos A, ele vai ultrapassar o número 1. Ele é maior do que o número 1. Sempre vai existir, tá? A gente já provou isso, tá só usando o resultado agora. Bacana. Então, você está falando para mim que vai existir um Q natural, né? Q natural, tal que Q vezes B menos A é maior do que 1. O que é que isso está falando para gente? Isso nos diz que o intervalo
cujos extremos são os pontos QA e QB, possui comprimento maior do que 1. Então, vamos interpretar isso aqui. Vamos tentar entender o que é que isso está falando para a gente. Que B menos A maior que 1. Quer dizer que Q vezes B menos Q vezes A, isso tem comprimento maior do que 1. Ou seja, QB, desculpa. Isso quer dizer o seguinte. Tá aqui o QA, tá aqui o QB, e a distância entre QA e QB, ou seja, QB menos QA é maior do que 1. Opa! Então vamos fazer um teste aqui, só para vocês perceberem se isso é verdade. Vou pegar o 0,9 e o 1,1. Né? Se você fizer a diferença, 1,1 menos 0,9, essa diferença dá quanto? Essa diferença não dá maior do que 1, né? Beleza. Agora, suponhamos que em vez de 1,1, eu tivesse agora o número 2. Então, se eu fizer agora o número 2 menos o 0,9, quer dizer que isso aqui é igual a 1,1, que por sua vez é maior do que 1, e o que ele está garantindo, é o seguinte: como QA e QB possuem comprimento maior do que 1, vai existir um inteiro P entre quem? Entre QA e QB. É verdade, olha o exemplo aqui. Entre 0,9 e 2, a diferença deles é maior do que 1, e vai existir um inteiro aqui, que ele chamou de Q. Nesse caso aí, quem seria o nosso inteiro? Entre 2 e 0,9? Seria o número 1. Então, ele garante que existe um inteiro entre esses dois caras, desde que a diferença deles seja maior do que 1, de modo que esse inteiro esse inteiro P, seja um número que mora entre QA e QB. Aí agora ficou fácil, né? Divide todo mundo por quê? Poxa, dividir todo mundo por quê? Por que eu posso fazer isso? Quem garante que eu posso dividir por quê? Q de propósito foi um número natural. De novo, se Q pertence aos naturais, os nossos naturais começam de quanto? Começa a perceber a vantagem dos nossos naturais não ter o zero, ajuda nas demonstrações, facilita nas demonstrações, tá? Então eu posso dividir por quê? Que pertence aos naturais, os nossos naturais não contêm o zero, eu posso dividir por quê? Quando eu divido por quê, olha que mágica. Entre A e B apareceu P sobre Q, que é um número racional. Então, Professor, diga aí. para uma aula, no caso de um sexto ano para sétimo ano, caso o aluno pergunte o porquê eu não incluo o número zero, aí Certo. eu posso falar isso? Eu posso explicar dessa forma? Pode falar o quê? Exemplo, quando assim, eu dou aula, eu digo que os números naturais, no caso, inclui o zero. Tá? Certo. Aí, se caso, tipo, em caso, alguma aula minha, eu falar que não Certo. mais, e provar dessa forma, daí fica valendo? Tá cortando teu áudio, cara. Então, vou repetir o que eu já tinha dito, né? Se você dá Certo. aula numa escola e a escola tem um material didático já pronto, o livro da escola, né? Que nem o IFAL. O IFAL tem um livro, né? Do ensino médio que já vem Sim. pronto. Então, se eu pegar um livro desse para dar aula e lá disser que os naturais contêm o zero,
eu vou dar aula falando para os meus alunos que os naturais contêm o zero. Por quê? Porque está lá no livro didático. Se o IFAL der uma oportunidade para dizer assim, Alisson, prepare o seu material e dê para os alunos. Aí eu vou preparar o meu material, nele eu vou dizer assim, para mim, os naturais não estão, o zero não pertence aos naturais para mim. Por quê? Porque os naturais têm a ideia de contagem, e eu só conto aquilo que eu tenho. Eu não vou contar nada se eu não tenho nada. Não faz sentido. E na história da matemática, você percebe que o zero apareceu bem depois. Não foi na mesma época. Primeira a ideia dos caras foi contar pedrinhas, contar carneiros, contar essas coisas. E se conta o que tem. Quando não tinha nada, para que eu vou contar se eu não tenho nenhum carneiro? Não faz sentido. A necessidade de utilizar o zero apareceu bem depois na história da matemática. Então, essa é uma das defesas de que o conjunto dos naturais foi um conjunto que surgiu para contar. E eu só conto o que eu tenho. Se eu não tenho, eu não vou contar. Então, alguns dizem, não, mas se considerar o zero é besteira, não vai fazer diferença, né? Contar nada tá lá, é. Mas em análise, fazer essa consideração ajuda muito nas demonstrações. Por quê? Porque eu uso muito o natural. E por usar o natural, eu posso dividir. Por que eu posso dividir? Porque o zero não está lá. Então, os defensores de que os naturais é um conjunto que não contém o zero é pelo fato de que ele surgiu na época lá de Cristo para fazer contagem. Só conta o que tem. O que eu não tenho, não conta. E aí a necessidade de operar com o zero apareceu bem depois. Então, eu vou por essa linhagem também. A gente só conta o que tem. Eu uso os dedos da mão para contar o que eu tenho. O que eu não tenho, eu não faço nem esforço. Vou contar um carro se eu não tenho um carro. Então, eu uso esse pensamento, entendeu? Eu concordo com os autores que usam esse pensamento. Para efeito didático, né, os autores do ensino fundamental jogam o zero aí dentro para não ter que depois justificar a necessidade de colocar um zero na parte dos inteiros, quando você vai subtrair um cara menos o simétrico, ele pode dar zero, e tá, poxa, é verdade. Então, para evitar toda essa construção, já dá para o aluno os naturais com zero, tá? Particularmente, eu não vejo problema nenhum. É uma fase onde o aluno ainda está conhecendo as coisas, não tem muita maturidade. Porém, se eu já dou aulas no ensino médio, eu já consigo argumentar com o aluno essas coisas. Então, esse é o meu ponto de vista, entendeu, Jair? Sim, sim, sim. É, Não sei se entendi. você compreendeu, tá? Mas assim, se você Compreendo. ou se eu tiver a oportunidade de construir o meu material, eu sigo a linhagem da análise na reta. Eu não vou usar isso aí porque a coisa surgiu para contar. Os naturais surgiu para contar. Então o zero para mim não faz parte de contar nada, não faz sentido. Então eu escreveria minhas notas de aula com esse pensamento. Porém, eu iria argumentar com o aluno, né? Falar um pouquinho sobre a construção dos naturais. Então, assim, eu iria gastar um pouquinho de saliva para isso. Porém, se eu já pego um livro pronto, eu ia usar o que está lá, cara. Se o autor é o Dante e o Dante escolheu que os naturais para ele tem um zero, bola para frente, porque eu ia só bagunçar a cabeça do aluno. Tá lá escrito no livro, vai aparecer nos exercícios. E depois eu desfaço uma coisa dessa, ia dar uma confusão tremenda. Então, eu respeitaria o autor do livro. Agora, se não tem livro, aí eu posso construir minhas notas de aula. É essa o meu pensamento. Mais alguém aqui dá aula nessas séries iniciais? Bom, então, se ninguém respondeu é porque provavelmente não trabalhe, né? Mas esse é meu pensamento, Jair. Não sei se você entendeu, não sei se foi essa a sua Entendi, pergunta, sim. Sim, entendi. A internet caiu aqui. Beleza, beleza. tá? Então justifica-se a utilização do elemento neutro, o zero, com aquilo que eu quero contar. E naquela época lá só contava o que tinha. Então não faz sentido colocar o zero para dizer que eu não tenho nada. Naquela época não fazia sentido nenhum. O surgimento do zero veio bem depois. Então esse é um dos argumentos bem utilizados pelos autores para não querer utilizar o zero aí, tá? Pela ordem da coisa, ele não apareceu aí não. Foi bem mais na frente. Ok? Bom, esse resultado, essa proposição 5, ela é bem forte, né?
fala que Q é denso em R, ou seja, dado dois números reais, eu sempre acho um racional entre eles. Sempre. Faça chuva ou faça sol, eu sempre vou encontrar. Pode me dar R$ 2 que eu acho. Bom, não poderia deixar os irracionais de lado, né? Então o conjunto dos irracionais. Quem são os irracionais? São os reais tirando os racionais. Ele também é denso em R, ó. Caramba, também é denso, é. Dado dois números reais, eu sempre acho um irracional entre eles. São resultados muito fortes, tá? Bom, como assim, professor? Olha, faz assim. Pega a sua definição, né? A hipótese lá, pega dois números reais. Tá? Vou pegar um A e um B, tal que respeite isso. Reais, números reais. E agora eu vou fazer assim, ó. O raiz de 2, ele é um número que a gente já descobriu hoje na aula, né? B ao quadrado igual a 2, tem solução. A solução disso aqui é o raiz de 2, é um número irracional, ou seja, diferente de zero. Então eu posso dividir qualquer número por ele. Então e outra, positivo, né? Maior do que zero, né? Ou seja, se eu divido ou se eu multiplico, né? Vamos pensar no multiplicar. 1 sobre raiz de 2, esses dois números, isso não altera a desigualdade, tá aqui. Pela proposição 5, temos que entre dois números reais, isso é um número real, existe um racional R. Então, usando a proposição anterior, entre o A sobre raiz de 2 e o B sobre raiz de 2 existe um R. Mais uma vez, como o raiz de 2 ele é um número irracional e ele é maior do que zero, se eu multiplicar todo mundo aqui por raiz de 2, eu chego na seguinte conclusão. A é menor ou igual que um certo T, que é menor ou igual que B, onde T é raiz de 2 vezes R, tá? Então, se eu multiplico todo mundo aqui por raiz de 2, eu fico com A menor ou igual que raiz de 2 vezes R, que é menor ou igual que B. Eu chamo isso aqui de um número T, que é um número irracional. E dessa forma, dado R$ 2 A e B, eu sempre encontro um irracional entre eles. Então, isso são resultados muito fortes. Dado qualquer dois números racionais, eu encontro sempre um entre eles. Dado qualquer dois números irracionais, eu também encontro sempre dois números entre eles. É o que esses resultados estão falando para a gente. Então, não interessa o quão próximo esses irracionais ou racionais estejam, eu sempre encontro um entre eles. Não interessa a distância, eu sempre vou encontrar um entre eles, tá? Então esses resultados são muito fortes e eles saem como consequências do postulado de Dedekind, tá? Isso é tudo consequência de lá. Bom, um outro tópico interessante que aparece nessa aula é o princípio de indução finita, que vocês já ouviram falar. Bom, e ele surge como, professor? Olha, completaremos esta aula enunciando e fazendo algumas aplicações do importante princípio de indução finita. Esse princípio ele é utilizado quando surgem afirmações que envolvem números naturais. Defrontamos-nos, então, com a questão de saber se tais afirmações são verdadeiras para todo número natural n maior ou igual que um n0, em que n0 pertence aos naturais. Então, existe duas versões do teorema do princípio de indução finita, vou falar das duas aqui. O primeiro diz o seguinte: seja P uma propriedade satisfeita por um conjunto de números naturais n, e suponha que, primeiro, o número n0 satisfaz a propriedade P. Se um número natural n maior ou igual que n0 satisfaz a propriedade P, n mais 1 também satisfaz a propriedade P. Então, todos os números naturais, n maior ou igual que n0, satisfazem a tal propriedade. Bom, esse princípio aí, chamado princípio da indução finita, ele é equivalente ao seguinte, ó, ao segundo princípio de indução. É uma outra forma de pensar. Suponhamos que a cada n pertencente aos naturais, tenhamos uma proposição P de n. Se para cada m a hipótese de que PK
é verdadeira para todo K menor do que M, implica que PM também é verdadeira, não tem para onde correr. Então, PN é verdadeira para todo N pertencente aos naturais. Então, dependendo do problema, você pode usar a primeira versão ou pode usar a segunda versão, tá? Tenta ver o que você acha mais conveniente para você. Bom, observação. Deve-se observar que desde o início desse curso, estamos a admitir a existência do conjunto dos números naturais, o qual foi colocado em bases rigorosas por Giuseppe Peano, em sua obra Arithmeticis Giuseppe Peano. Isso foi de 27 de agosto de 1858 até 20 de abril de 1932, tá? Foi o tempo que ele viveu. Ele foi um matemático e filósofo italiano, conhecido por suas contribuições à teoria dos conjuntos. Peano publicou mais de 200 livros e artigos, a maioria em matemática, o Principia Nova Método Exposita, onde propõe a axiomatização da aritmética e fez o seu primeiro desenvolvimento rigoroso. Formalmente, Peano introduziu o conjunto dos números naturais por intermédio dos seguintes axiomas. Então, no início da disciplina, na primeira aula, eu deixei claro que vamos admitir o conjunto dos números naturais. Por quê? Porque a construção dos naturais também leva muito tempo para ser feita. E aí precisa-se de um curso com uma durabilidade maior. Por quê? Porque eu vou gastar tempo construindo os naturais, depois eu vou ter que gastar tempo construindo os reais, e isso leva muito tempo. Então, o interessante é que essas coisas, em algum momento, seja feita de uma forma mais com calma, né, com cautela. Mas, em geral, os livros, quando não querem fazer isso, assumem essas coisas e toca o barco para frente. Então, aqui eu vou apresentar os axiomas. O primeiro axioma de Peano é o seguinte: 1 é um número natural, isto é, 1 pertence a n. É o primeiro axioma de Peano. O segundo diz o seguinte: cada número natural n possui um único sucessor, o qual é chamado de n'. Então, cada natural que você me der, ele possui um único sucessor. Não tem dois, só tem um único sucessor. E esse sucessor ele chama de n'. Bom, o número natural 1, ele não é sucessor de nenhum outro número natural. Ou seja, Peano também já tinha na cabeça essa ideia de que o conjunto dos naturais começa pelo 1. O 2, ele é sucessor de quem? Do 1. O 3, ele é sucessor de quem? Do 2. E assim vai. O 4, olha, o 4 ele é sucessor do 3. Mas não existe nenhum outro cara, nenhum outro tal que 1 seja sucessor. Não existe. Então é o que o Peano falava, ó. O número natural 1, ele não é sucessor de nenhum outro número. Não existe n' diferente de 1 para todo n pertencente aos naturais. Então, isso era um axioma do Peano. Peano já trabalhava com essa ideia de que só conta o que nós temos. O zero não serve para contar. Bom, o axioma 4. Se m e n são números naturais, tais que os seus sucessores são iguais, ferrou. Não tem o que fazer. O m tem que ser igual ao n. Não tem jeito. Não existe dois naturais diferentes, tais que seus sucessores são iguais. Não existe. Tá? Então, esse era um outro axioma do Peano. Bom, olha o axioma 5 agora. Se m está contido em n, e ele tem as seguintes propriedades, olha. O 1 pertence a m. O sucessor em m também está em m. Poxa, não tem outro jeito. M tem que ser igual a n. Então, ele pegou um subconjunto dos naturais. O 1 pertencia a esse subconjunto. Pegou um sucessor pertencente a esse subconjunto sempre que o n estava no conjunto. Não teve jeito. O m tem que ser igual aos naturais, tá? Não tem para onde correr. Esse axioma chamou muita atenção da galera, né?
Note que esse último axioma é exatamente o princípio de indução. Além disso, o sucessor n' do número natural n é o que chamamos de n mais 1. Então, se n está lá, o seu sucessor é o n mais 1, também está lá. O sucessor do n mais 1 é o n mais 2. Ou seja, n é um conjunto ilimitado superiormente. Sempre que n é um natural, n mais 1 também é e também mora no conjunto. Então, é daí que surge a ideia de princípio de indução, tá? É do axioma de Peano, do quinto axioma de Peano, tá? Essas coisas são um pouco mais delicadas, né? Requer uma coisa mais aprofundada para tirar essas conclusões, para chegar nesses resultados. E aí, num curso com um tempo maior, a gente consegue mastigar melhor esses axiomas, tá? Professor, Pode falar, pode falar. outra coisa aqui rápida. Eu posso dizer que o 3, ele também é o que? Não, ele é sucessor do 1? Ou não? Não, o sucessor é o próximo, é só o próximo. Então, tá aqui o 1, É só o próximo tá 1, aqui né? o 2, tá aqui o 3. O 1 não é sucessor de ninguém. Mas quem é o sucessor do 1? É o 2. Eu sei, mas Não tem outro. tem. Quem é o sucessor do 2? É o 3. Não tem outro. Quem é o sucessor do 4? Então, assim, do 3 é o 4. Ou seja, o sucessor, tá? Ele, quando existe, ele é único. Então, tá aqui, ó, axioma 1.2. Cada número natural n possui um único sucessor. Então, o sucessor do 1 é o 2. Não tem como o 1 ser sucessor do 3. Não faz sentido. Por quê? Porque a ideia de sucessor é que o próximo é o n mais 1. Então, o sucessor do 1 só pode ser o 2. O sucessor do 2 só pode ser o 3. Beleza? Sim, mas isso daí, no caso, considerando só os números naturais, né? Isso? É. Peano só trabalhou na construção dos naturais, tá? E na construção Beleza. dos naturais, ele criou esses axiomas. Para quê? Para que você, quando se depare com um exercício desse, ó, para todo número natural e todo número real x diferente de 1, mostre que essa igualdade é verdadeira. E essa igualdade está amarrada para n, ó, para todo n. Todo n. Se n é natural, acabou, moral. Não tem jeito. Vai ter que resolver por indução. Vai ter que usar os axiomas de Peano para resolver. Não tem jeito. Então, isso só faz sentido ao se tratar dos números naturais. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte: dado o número racional, dado o número racional 1 sobre 2, quem é o seu sucessor? Quem seria o sucessor de 1 sobre 2 nos racionais? É o quê? 1 sobre 2 é o quê? Dá 0,5, né? O Não 0,6? existe. Não existe. Ah, tá. Não Entendi. faz Entendi. sentido. Naturais. Não Ok, faz desculpa. sentido. Isso só faz sentido se a gente pensar nos naturais, entendeu? Quem é o sucessor de 1? Ah, 1 verdade, mais verdade. 1, 2. Quem é Eu o confundi, sucessor entendi. de 1 mais 2? 3. Então, falou em Peano, falou em indução, só vale para os naturais. Não vale para inteiro, para racional, esqueça isso. Só Sim. pensamos para natural. Acabou. Beleza, beleza. Beleza? Por quê? Porque você vai se deparar com esses exercícios, ó. Como é que prova isso, professor? Para todo N natural, já deu a dica. Viu? Se no exercício vier falando, olha, para todo N natural, acabou-se mesmo. Esqueça as técnicas que você tem e pense logo, olha, é indução na veia, velho. Não tem o que pensar. Essa é a dica. Falou em natural, meu amigo, para demonstrar indução. Porém, se for racional, real, esqueça indução, não serve. Só serve se for natural. Então, tá aí, ó. Primeiro exemplo. Mostrar essa
essa igualdade. Ó. Pô, professor, mostrar que 1 mais x ao quadrado mais reticências mais x elevado a n menos 1, isso é igual a 1 menos xn sobre 1 menos x, verdade. Então, primeira coisa que eu vou fazer para provar isso por indução, eu vou mostrar que isso vale para n igual a 1. Então, claramente a propriedade acima é válida quando n é igual a 1. Então, observe que quando n for igual a 1, n menos 1 é 1 menos 1 que dá 0. X elevado a 0 é igual a 1. Então, x elevado a 0 é igual a 1. Beleza. Nesse caso, ambos os membros dessa última expressão serão iguais a 1. Uma vez que n é igual a 1, o outro lado fica 1 menos x, dividido por 1 menos x, isso é igual, isso dá 1. Então, tanto o meu lado direito como o meu lado esquerdo são iguais a 1. Então, o caso n igual a 1 é muito trivial na indução, né? Em geral, é onde dá a igualdade, né? A coisa é bem trivial mesmo. Bom, suponhamos que a propriedade seja válida para n. Isso vale para n. Para todo n isso é verdade, professor. Beleza, tá ok. Essa é a chamada hipótese de indução. Então, a nossa hipótese de indução é garantir que isso sendo verdade para n, eu preciso provar que isso vale para n mais 1. Então, se até o n eu mostrei, eu estou supondo que isso é verdade, se até o n eu estou supondo que isso é verdade, eu preciso provar que isso vale para n mais 1. E se eu conseguir provar que isso vale para n mais 1, é porque vai valer para n mais 2, n mais 3, ou seja, vai valer para todo n natural. É isso que a indução faz. Bom, então, isso vale para todo n. Preciso mostrar que vale para n mais 1. Para n mais 1, o que é que eu estou falando que vai acontecer? Isso é verdade. Isso é verdade para n, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu tenho quantos elementos nesse lado aqui, ó? Quantos elementos eu tenho nesse lado? O 1, enxergue ele como x elevado a 0, tá? E vamos somar as potências, ó. 0, mais 1, mais 2, até n menos 1. Quantos elementos eu tenho? Eu tenho n elementos, tá? Eu tenho n elementos. Bom, aqui vale para n. Eu preciso mostrar que vale para n mais 1. Então, para mostrar que aqui eu preciso construir n mais 1 elementos, eu tenho que somar mais um elemento nesse lado, né? E qual é o próximo sucessor de x elevado a n menos 1? Olha, professor, depois do x elevado a n menos 1, vem o x elevado a n. Então, para aparecer aqui n mais 1 elementos, eu vou somar o xn em ambos os lados. Ó. Somar xn aqui, vou somar xn aqui. Vou ver o que é que acontece. Vou ver se a minha igualdade se transforma. Então, fazendo isso, somando xn em ambos os lados, somei aqui e somei aqui. Aqui já ficou filé, né? Para n mais 1, para n mais 1, isso aqui é o x elevado a 0, 0, 1, 2, até o n, isso dá n mais 1 elementos. Agora eu preciso brincar com esse lado, de modo que aqui em cima, no lugar do n, você faça a mágica acontecer, ou seja, preciso que apareça n mais 1. Então, vamos fazer o seguinte, multiplica e divide esse xn por 1 menos x. Isso não altera em nada, faz isso. Fazendo isso, esse lado aqui não tinha o que fazer, já estava feito. Aparece isso, ó. É verdade mesmo ou eu enrolei vocês aqui? Então, observe que o denominador é o mesmo, tá aqui. E aí eu fico assim, ó, 1 menos x elevado a n, somado com o xn vezes 1 menos x. Aplica a distributividade aqui, ó. Isso é 1 menos xn, somado com xn, menos x elevado a n vezes x. Olha que coisa interessante. Ó. Menos xn mais xn cancela.
Isso é 1 menos x elevado a n vezes x. Opa! Mesma base, n. Aqui é 1. Isso é 1. Fiz aparecer. Show de bola aqui, ó. O que mostra a validade da propriedade para n mais 1. Pelo princípio da indução, a igualdade é válida para todo n pertencente aos naturais. E dessa forma você mostrou, por indução, que essa fórmula aqui, ela é verdadeira. Bom, um outro exemplo bem clássico, alguns pedem como exercício ou trazem como resultado para provar outros resultados, é uma desigualdade muito conhecida como chamada desigualdade de Bernoulli. Seja R um número real, tal que R for maior do que menos 1. Então, tá aqui o menos 1 aberto. Eu preciso que R seja maior do que menos 1. Se isso acontecer, então é 1 somado com N vezes R é menor ou igual que 1 mais R elevado a N. Para quem? Para todo N nos naturais. Então, moral, ele já me deu a dica. Ó. N natural, para todo N natural, não tem jeito, tá? Vou ter que demonstrar isso usando indução. E como é que brinca com a indução? N igual a 1. Será que isso é verdade? Vamos ver. Então a desigualdade é trivialmente satisfeita para N igual a 1. Bom, N igual a 1, vou fazer aqui só para vocês verem que realmente é trivial, tá? 1 mais 1 vezes R, né? Estou trocando o N por 1, tá? Estou trocando o N por 1. É menor ou igual que 1 mais R elevado a 1. 1 vezes R é R, então 1 mais R é menor ou igual que 1 mais R. Nesse caso, não é que é menor ou igual, é igual, né? A igualdade é satisfeita, né? É igual. Então, para n igual a 1, isso é trivial. A igualdade é satisfeita, é verdade. Bom, suponhamos que ela vale para n. Para n, agora esse negócio é verdade. O que é que eu preciso provar? Preciso provar que isso aqui também é verdade. Isso aqui também é verdade para n mais 1. Ou seja, onde tiver n, eu vou ter que provar que vale para n mais 1. Para n mais 1. É isso que eu vou ter que provar. Bom, como é que eu vou provar isso, velho? Como é que eu vou provar isso, né? Então a brincadeira é mais ou menos assim. Não sei se vocês concordam, mas esse primeiro lado aqui, ó, esse primeiro lado, eu vou ter que manipular ele de alguma forma. Esse outro lado aqui, ele é facilmente manipulado. Então, a brincadeira vai ser nesse aspecto aqui, ó. Como eu quero que apareça n mais 1 nesse expoente, eu vou multiplicar todo mundo por 1 mais r. Quando eu multiplicar 1 mais r elevado a n por 1 mais r, opa, mesma base, conserva a base e somos expoentes, n mais 1. Então, esse lado aqui, ó, eu faço ele ser resolvido trivialmente. A brincadeira, o bicho vai pegar é aqui, ó. Por quê? Porque 1 mais n vezes r, eu vou ter que multiplicar, já que eu multipliquei todo mundo por 1 mais r, eu vou ter que multiplicar por 1 mais r. E desenvolver esse troço aqui e ver o que é que eu acho. Então vamos lá, a brincadeira vai ser essa. Então tá aí, ó. Suponhamos que isso vale para um certo n, a nossa hipótese de indução. Preciso mostrar que isso é verdade para n mais 1. Então, multiplicando ambos os membros por 1 mais r, que é positivo, por que eu garanto que isso é positivo? Vocês conseguem perceber aí, rapidinho? Por que eu posso dizer que o mais R é positivo? Eu tirei de onde essa hipótese? Tirei daqui, ó, do meu problema. Ó. Quer dizer que R maior que menos 1 implica dizer que R mais 1 é maior que 0. Então, show de bola. Se é positivo, ao multiplicar minha desigualdade, não altera. Show de bola. Análise é delicada por isso, tá? Por quê? Porque cada passo que você der, você tem que saber justificar. Veio de onde?
Por que eu posso fazer isso? Então, isso é delicado em análise. Você tem que estar muito atento para perceber por que essas coisas acontecem, tá? Bom, como é positivo, posso multiplicar ambos os membros da minha desigualdade por 1 mais R, isso não altera a desigualdade, e aí eu tenho que esse pedacinho aqui, ó, eu tenho que desenvolver, esse aqui foi fácil de ser desenvolvido, né? E aí, trivialmente, eu chego que esse lado é 1 mais R elevado a N mais 1. A brincadeira está aqui. É aqui que eu vou ter que amolar a foice para a gente aprender a cortar. Então vamos lá. Esse lado foi satisfeito, de boa, morre aí. O outro lado eu vou ter que desenvolver, né? 1 mais NR vezes 1 mais R. Então aplica aí a distributividade. 1 vezes 1 dá 1, tá aqui. 1 vezes R tá aqui. NR vezes 1 tá aqui. NR vezes R, NR ao quadrado. Vocês concordam comigo, agora é uma passagem secreta. Vocês concordam comigo que isso aqui é maior ou igual que isso? Vou abrir isso aqui só para vocês enxergarem, tá? 1 mais 1 mais R mais NR. Ou seja, deixa eu melhorar a visualização de vocês. Vocês concordam comigo que esse bloco em verde é maior do que esse bloco em vermelho? Isso não altera nada? Vocês concordam que isso é verdade? Sim ou não? Em vermelho é isso aqui, tá? Ó. Sim. Então, suponhamos que isso aqui seja igual a 3, ó. Se eu somar 3 mais um certo número, 3 mais x, isso é maior do que 3. Vocês concordam? Então é. Beleza? Desde que x seja positivo, né? Maior do que 0. E como é que eu argumento que n ao quadrado, nr ao quadrado é maior do que 0? Como é que eu argumento isso? Olha, n é natural. Portanto, é maior do que 0. R ao quadrado, por sua vez, é maior do que 0. Sim ou não? Ou seja, dois caras positivos, o produto só pode ser positivo, né? Então eu estou somando uma coisa, como é que eu posso falar? Positiva na minha desigualdade. Então eu posso dizer que isso aqui, excluo esse termo, é maior do que isso. E isso aqui é o que eu queria provar. Ó. Apareceu o n mais 1 na potência e apareceu o n mais 1 aqui embaixo. Ó. Logo, eu consigo mostrar que 1 mais r elevado a n mais 1 é maior ou igual que 1 mais n mais 1 vezes r. Apareceu os dois n mais 1 que eu queria. Ou seja, a desigualdade vale para n mais 1. Então, pelo princípio de indução, a desigualdade de Bernoulli é válida para todo n. Por quê? Porque eu mostrei que vale para 1, supus que era verdade para n e mostrei que valia para n mais 1. Logo, vale para todo natural. Essa é a brincadeira.